O fazendeiro viúvo ia passar o Natal sozinho, até que uma lavradeira bateu à sua porta com 3 filhos e um pedido desesperado. Naco. Ele, crepúsculo gélido de 1892, nas encostas verdejantes do Minho, onde as vinhas se entrelaçavam como veias de terra fértil sob o céu carregado de nuvens negras, Eduardo Mendes, o proprietário da Quinta do Vale Perdido, sentia o peso da solidão como uma âncora, cravada no peito. Aos 45 anos, viúvo há 5 invernos frios, o homem alto e de ombros curvados pelo luto, com barba espessa salpicada, de fios prateados e olhos castanhos fundos como poços secos, olhava para o fogo crepitante na lareira da casa senhorial, sem realmente o ver. A quinta, outrora o orgulho da família, com seus vinhedos premiados que enviavam barris de vinho verde para Lisboa e até para as cortes europeias, era agora um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo vento uivante que batia contra as janelas de vidros empoeirados e pelas goteiras insistentes no telhado de telhas antigas. Eduardo havia erguido muralhas invisíveis após a morte de sua esposa Leonor, levada pela tuberculose impiedosa, que também se ifara o filho mais velho, o pequeno Rafael, de 8 anos, deixando-o com o coração em farrapos e a alma petrificada. Os criados, fiéis mas receosos, sussurravam que o patrão era um fantasma, vivo, comandando as vindimas e as sazonais com precisão mecânica, mas sem o fulgor de outrora. Na véspera de Natal, enquanto as famílias vizinhas acendiam velas e entoavam cânticos nas aldeias próximas, Eduardo recusara a ceia tradicional para os jornaleiros, murmurando que não havia motivo para festas num mundo vazio. Seu mordomo, o ancião Guilherme, de 68 anos, rosto sulcado como casca de sobra, e mãos calejadas de décadas a podar vides, tentara argumentar, mas fora dispensado com um gesto seco. A cozinheira Ana, robusta aos 52 anos, com avental sempre farinhento e olhos que brilhava, de compaixão, prepararam um ensopado solitário que Eduardo mal tocara, afogando as memórias numa garrafa de aguardente caseira. A casa, com suas paredes de granito adornadas por azulejos de mouta, os campestres desbotados, salões amplos mobiliados com peças de castanho entalhado trazidas de Braga e tapeçarias tecidas à mão, representando cenas de vindimas alegres, parecia um túmulo ele. Luxuoso, Eduardo recordava Leonor, a bela tecelã de 38 anos, que transformara a quinta num oásis de risos, ensinando as filhas dos jornaleiros a fiar e a ler salmos, e Rafael, o menino de cachos Indon, áveis, que corria pelas fileiras de vinhas, sonhando ser cavaleiro. A doença chegara como uma praga silenciosa no verão chuvoso de 1887. Eduardo estava em Lisboa negociando exportações, quando a carta urgente de Guilherme chegou, descrevendo febres altas e hemoptises que os curandeiros locais não puderam deter. Voltou a cavalo exausto, só para encontrar os dois já sepultados sob a oliveira centenária no cemitério da Quinta, com uma lápide simples gravada: Leonor e Rafael Mendes, eterna colheita no céu. Desde então, nada o tocava, nem as festas de São João, nem as romarias, nem os pedidos insistentes de Guilherme para casar de novo. Naquela noite, o temporal desabou com fúria, trovões rebombando como canhões e rajadas de chuva açoitando as persianas. Eduardo, reclinado na sua poltrona de veludo gasto, junto à biblioteca repleta de tomos de agronomia e poesia camuniana, servia outra 12 quando ouviu batidas frenéticas na porta principal, não no portão exterior, mas na própria entrada da casa senhorial. Franziu o sobrolho. Quem seria louco para vaguear naquelas condições? Ignorou-as primeiro, mas elas redobraram, acompanhadas de gritos abafados pelo vento. Uma voz feminina suplicante e choro, infantil agudo. Guilherme surgiu encharcado da cozinha, ofegante. Patrão, é uma mulher com 3 crianças pequenas, molhados até os ossos, e imploram abrigo por uma noite. Eduardo endireitou-se. Irritado, manda-os para a estalagem de Arcos de Valdevez, dá-lhes moedas e que partam. Mas Guilherme hesitou, e então surgiu a governanta, Beatriz, 62 anos, de olhos penetrantes e postura inflexível, que criara Eduardo desde a morte da mãe. Eduardo, pela alma de Leonor,
que abria estas portas a todo o necessitado. Estas crianças congelam lá fora, uma é um bebé de colo. As palavras atingiram como um raio. O nome de Leonor ecoou, evocando memórias que ele trancara, resmungando, cedeu, deixar entrar, mas, longe de mim, roupas secas, pão e leite, e amanhã sumam. Enquanto Guilherme abriu o portão rangente lá fora, no breu rasgado por relâmpagos, Catarina Souza, 34 anos, lavradeira de mão. Os calejadas e rosto marcado pelo sol e pela fome, apertava os três filhos contra o peito, tremendo não só de frio, mas de terror puro. Seus cabelos castanhos e encharcados colavam-se ao rosto pálido, olhos pretos flamejantes de determinação, apesar da exaustão. Vestido de lã grosseira rasgado nas bainhas e pés descalços sangrando na lama. Com ela, Tiago, 9 anos, magro e alerta como um linus. Sofia, 6 anos, olhos azuis e inchados de pranto, e o bebê Lucas, 3 anos, com soluços entrecortados no seu colo. Fugiam a horas de algo pior que a tempestade. Um marido ausente, dívidas impagáveis. E um senhorio sádico que ameaçara vender as crianças para pagamento ao cruzarem o portão da Quinta do Vale Perdido. Guiados pela luz trêmula de uma lanterna, Catarina sussurrou aos filhos: aguenta. E, meu tesouro, Deus abriu-nos esta porta. Dentro, na cozinha aquecida pelo lar gigante, Ana e Beatriz envolveranos em cobertores de lã, secaram cabelos e serviram caldo quente de couve e broa. De milho, Tiago devorou em silêncio vigilante. Sofia agarrou-se à saia da mão. Lucas adormeceu no colo de Beatriz. Catarina comeu devagar, olhos fixos na porta, temendo expulsão a qualquer momento. Obrigada, senhoras, murmurou. Voz rouca mais digna. Basta uma noite, amanhã achamos outro caminho. Beatriz, limpando uma lágrima, contou-lhe brevemente de Eduardo, sua dor, e Catarina sentiu uma pontada de empatia, reconhecendo no patrão um ícone da sua própria luta, instalados num quarto de hóspede poeirento mais quente, com camas de palha fofa e ele. Em sóis bordados, os filhos adormeceram exaustos. Enquanto Catarina velava, o coração aos saltos, lá embaixo, Eduardo, incapaz de ler, ouvia os ecos abafados de choro infantil e sentia algo rachar no seu peito gelado. Seria raiva ou o primeiro. Vislumbre de luz. O temporal rugia lá fora, mas dentro da quinta uma faísca de mudança acendera, sem que ninguém soubesse o vendar. Ar emocional que se avizinhava. A aurora de Natal despontou com um sol tímido, filtrando-se pelas nuvens dispersas, banhando os vinhedos da Quinta do Vale Perdido em tons dourados que faziam as gotas de chuva nas folhas reluzirem como joias. Catarina acordou com um canto distante de galinhas e o aroma de pão fresco a invadir o quarto. Os filhos dormiam ainda enroscados nos cobertores como gatinhos resgatados. Vestiu o robe emprestado de Leonor, justo nos ombros mais reconfortante, e desceu à cozinha, onde Ana já amassava massa para bolos. Bom dia, minha cara, saudou a cozinha. Ira com um abraço maternal. Os pequenos dormiram bem? O patrão quer-te no escritório, depressa, antes que mude de ideias. O estômago de Catarina contraiu-se. Seria o adeus definitivo. Guiou-a pelos corredores de chão de lajes frias, passando por retratos de antepassados Mendes, com olhares severos e salões vazios ecoando solidão. O escritório de Eduardo era um covil de mato. Ás de vinhedos, livros de contabilidade amontoados e uma secretária de carvalho polido junto a uma janela panorâmica. Para as encostas, ele ergueu-se ao vê-la, alto e imponente em camisa de linho e colete escuro, mas os olhos traíam fadiga e curiosidade. Senta-te, ordenou seco. Catarina obedeceu, queixo erguido. Guilherme contou-me fragmentos. Foste expulsa da Quinta do Corvo Negro pelo senhor Gaspar. Pinto, por quê? Ela respirou fundo, decidido pela verdade. Descobri as fraudes dele. Salários de miséria aos jornaleiros, cobra rendas inflacionadas pelas barracas úmidas. Vende vinho aguado a preços de ouro. No fim do mês, todos deviam mais que ganhavam. Escravidão disfarçada. Confrontamo-lo, contei aos outros, e ele expulsou-nos à chuva com ameaças de ver. Éder os miúdos para pagamento. Eduardo inclinou-se, intrigado. Conhecia Gaspar de feiras em Ponte da Barca, um usurário gordo de 50 anos com reputação de cruel.
E vieste para aqui por quê? Houve boatos da generosidade antiga da senhora Leonor. Foi a última esperança. Um silêncio pesado caiu. Eduardo recordou como Leonor abrira a quinta a mendigos e órfãos. Gaspar Cam, ou terras minhas há 6 anos. Fiz mal em não fiscalizar. Famílias como a tua sofreram. Catarina regalou os olhos. Meu pai era um desses rendeiros. Perdeu o talhão de milho na transação. Caiu doente e morreu sem perdão. A culpa fustigou Eduardo como um chicote. Ele virou-se para a janela, punhos cerrados. Não desfaço o mal, mas corrigirei o que puder. Ficai tu e os teus. Ajuda a Ana aí. Beatriz na casa em troca. Teto, comida, escola para os miúdos. Não é esmola, é justiça. Catarina hesitou, orgulho ferido colidindo com gratidão. Só até nos reerguermos. Meus filhos fazem barulho, perturbam o teu silêncio. Ele quase sorriu, talvez precise de barulho. Celeram o pacto com um aperto de mãos firme e Catarina saiu com o peito leve pela primeira vez em anos. Os filhos, acordados, receberam a notícia com gritos de alegria. Tiago, sério, prometeu trabalhar como homem. Sofia dançava, Lucas batia palmas. Dias fluíram numa rotina viva. Tiago juntou-se a Guilherme nos vinhedos. Aprende. Ajudou a podar vides com mãos ágeis, ganhando confiança. Ao damar um burrinho teimoso chamado Zé, Sofia descobriu a biblioteca, devorando fábulas de Esopo com Eduardo, que explicava palavras antigas. À tarde, revivendo ecos de ensinar Rafael. Lucas colava-se a Beatriz, ajudando a afiar lã e roubando beijos. Catarina cozinhava ao lado de Ana, tecia redes para peixes e discutia com Edua. Rodou a mesa do jantar, agora partilhada, desafiando sobre salários justos. Uma noite, confrontou sobre vender vinho a ingleses exploradores, enquanto os jornaleiros que o produzem veem esse. Ó lucros! Ele retrucou, mas cedeu, prometendo aumentos. A química crescia, olhares prolongados, toques acidentais. Então, o gancho, numa manhã de janeiro, um cavaleiro ir. Rompeu na quinta, Gaspar Pinto, olhos venenosos. Exigindo a minha lavradeira devedora, Eduardo saiu, porta em riste. Ela é minha convidada. Saiu, chamo a guarda, mas Gaspar cuspiu. Isto não fica assim. Tenho amigos no tribunal de Braga. E partiu num galope furioso, deixando poeira e ameaça no ar. Catarina tremia. Ele volta vingativo como uma víbora. Eduardo, olhos flamejantes, não sem luta. O confronto com Gaspar Pinto. Acenderam uma fogueira na quinta do Vale Perdido, transformando a paz natalícia numa tensão palpável que pairava como névoa matinal sobre os vinhedos. Eduardo, sentindo o peso da responsabilidade sobre Catarina e os filhos como se fossem seus, mergulhou em investigações discretas e enviou Guilherme à ponte da barca com cartas para advogados de confiança em Braga e contactos em Lisboa, reunindo testemunhos de jornaleiros explorados na Quinta do Corvo Negro, fraudes em livros de contas, rendas fictícias, vinho adulterado vendido com o puro, murmurava ele à noite, mapas e papéis. Espalhado na secretária, Catarina contribuía com detalhes afiados da memória. Ele falsifica entradas, 10 alqueires de milho viram 20, nas vendas os filhos floresciam. Tiago, agora 9 anos e meio, galopava no burrinho Zé, ajudando Guilherme a reparar muros de pedra, olhos brilhando ao aprender sobre enxertos de castas raras. Uma tarde, salvo uma cria de cordeiro de um fosso, ganhando um abraço paternal de Eduardo. Sofia, aos 6 anos, organizava aulas de leitura para filhas de jornaleiros na biblioteca, recitando versos de Camões com dramatismo que arrancava aplausos. E Eduardo surpreendia-se a rir das suas encenações de heróis lusos. Lucas, o bebê rechonchudo de 3 anos, seguia Beatriz. Cis como sombra, ajudando a ordenhar cabras e roubando figos secos, enchendo a casa de gargalhadas que dissolviam um luto antigo. À mesa, conversas fluíam. Catarina propunha hortas comunitárias para jornaleiros. Eduardo testava vinhos novos com ela, cujos paladares apurados notavam subtilezas. Uma noite de geada, sozinhos na sala após as crianças adormecerem, o vinho aqueceu confissões. Perdi Leonor e Rafael numa quinzena, eu em Lisboa. Eles a sufocar sozinhos, desabafou ele, voz rouca. Catarina tocou-lhe a mão.
Meu marido Mateias caiu de um escadote nas vindimas há 4 anos, deixando-me com estas dívidas. Sobrevivi fiando a noite. Mas Gaspar ceifou o resto. Lágrimas misturaram-se ao vinho. Ele limpou-lhe o rosto e o beijo veio natural, urgente como a tempestade que os unira. Paixão reprimida explodindo em abraços febris. Junto à lareira, quero-te como mulher, Catarina, e os teus filhos como meus, murmurou ele. Ela, ofegante, e eu quero esta vida cante. Gol, mas Gaspar, para como nuvens negras, a quinta fervilhava. Eduardo anunciou salário dobrado aos jornaleiros, escola gratuita para crianças e ceia de reis aberta. Preparativos encheram a casa de alegria. Assava pastéis de nata aos montes. Beatriz tecia guirlandas de rio. Crianças decoravam com ramos de azevinho. A festa de reis explodiu em música de concertina e viola, dança. Essa em roda no pátio de pedra, fogueiras crepitantes, onde assavam sardinhas. Eduardo e Catarina valsaram sob lanternas, ignorando olhares. Ele sussurrou promessas ao ouvido dela enquanto giravam, mas o clímax irrompeu. Ao meio da festa, cascos trovejantes. Gaspar invadiu com capangas armados de forcados, rosto rubro de fúria. Entregai-lhe os filhos, ou queimo esta pousio. Jornaleiros cercaram-no. Tiago escondeu Lucas atrás de um barril. Sofia agarrou-se a Catarina. Eduardo avançou, espingarda em punho. Tocares e morres aqui. Gaspar Ru, Tribunal de Braga já tem queixa. És acusado de roubo de jornaleiros meus. Um capanga. Avançou, mas Tiago atirou uma pedra certeira, acertando-lhe a testa. Caos, gritos, empurrões. A concertina calou-se. Catarina gritou. Foge. Tiago! Mas Eduardo disparou para o ar, paralisando todos. Gaspar recuou. Isto acaba mal para ti, Mendes. E fugiu na noite. A quinta uniu-se mais, mas o medo instalou-se. Seria a invasão armada. A seguir, Eduardo jurou. Enfrento no tribunal. E se vier, a mão no duelo. Catarina tremendo nos braços dele. Não percas tudo por nós. Enquanto as brasas da fogueira morriam, sombras alongavam-se, prometendo tormenta maior. A invasão de Gaspar Pinto na festa de reis deixou a Quinta do Vale perdido em estado de alerta, como um rebanho farejando lobo. Eduardo reforçou portões com varas de ferro. Armou jornaleiros de confiança e acelerou a recolha de provas contra o rival. Cartas de Braga confirmavam. Auditores examinavam contas do Corvo Negro. Testemunhos fluíam de jornaleiros aterrorizados por lei. Taliações Catarina, agora amante declarada de Eduardo, tecia dia e noite enquanto confidenciava medos. Ele vendeu o meu irmão mais novo por dívidas há anos. Volta por vingança. Os filhos adaptavam-se heroicamente. Tiago o treinava com Guilherme a manejar a enxada como lança, sonhando proteger a nova família. Sofia compunha cantigas de bravura para animar as crianças. Lucas, inocente, desenhava monstros maus para queimar na lareira. Uma reviravolta veio numa missiva urgente. O padre local, Joaquim, parente distante de Gaspar, oferecia mediação na igreja de Arcos. Paz. Antes de derramamento de sangue, Eduardo hesitou, mas Catarina insistiu. Usa astúcia. A honra minhota manda, reuniram-se sob o crucifixo dourado. Gaspar, inchado de arrogância, exigiu devolução da lavradeira e multa de 500 escudos. Eduardo contra-argumentou com provas de fraudes, deixando o padre boquiaberto. Justiça virá pelo tribunal, bradou Gaspar, mas saiu humilhado. Prometendo pagar com sangue, a quinta prosperava. Víndimas precoces rendiam vinho de gala, vendido a preços altos. Graças à fama de justiça de Eduardo, amor consumava-se. Noites na álcool. Vá principal, corpos entrelaçados sussurravam futuros. Casamento na primavera, herdeiros comuns. Mas a tensão escalou. Capangas de Gaspar sabotaram vinhedos à noite, envenenando poços. Tiago a viste. Ou sombras e alertou, salvando metade da colheita. Eduardo confrontou Gaspar numa estrada poeiranta. Pare o processo por vandalismo. O rival cuspiu. Tesouro teu a carregar o teu bastardo. Catar. Ina confirmou gravidez numa manhã de náuseas. A alegria misturou-se a pavor. Jornaleiros juraram lealdade, formando patrulhas. O clímax aproximava-se.
Tribunal em Braga marcou audiência. Viagem a escada pela serra com emboscada à espreita. Na véspera, Gaspar enviou o ultimato. Desiste ou mato-te na estrada. Eduardo preparou espingarda e aliados. Catarina, barriga já arredondada há os 3 meses, e implorou: vive para nós. Ele beijou-a. Morrerei homem, não covarde. Partiram ao amanhecer, caravana armada serpenteando pela serra enevoada, perto do passo montanhoso, a emboscada. Tiros ecoaram, capangas de Gaspar atacaram das ravinas. Diago, no carroção, pegou numa foice e feriu um assaltante. Guilherme bateu outro. Eduardo enfrentou Gaspar num duelo improvisado. Balas a assobiar. Uma roçando-lhe o ombro. Rende-te, rudiu. Mais traição. O padre Joaquim surgira como traidor, ajudando Gaspar. Reviravolta. Catarina, que seguira escondida com Sofia e Lucas, gritou. Provas gravadas num caderno escondido, fazendo Joaquim confessar cumplicidade de Gaspar. Encurralado, rendeu-se aos gendarmes chamados por Guilherme. Ferido mais vitorioso, Eduardo abraçou a família Sobo. Só o poente acabou, mas no túnel, Lucas chorava. O monstro mal volta? Não, mas sombras maiores nos aguardam em Braga. O Tribunal de Braga, com suas arcadas góticas e salas de justiça ecoantes, tornou-se palco do destino da Quinta do Vale. Perdido numa manhã chuvosa de março de 1892, Eduardo Almendes, ombro enfaixado mas postura ereta, apresentou pilhas de provas, livros falsificados. De Gaspar Pinto, testemunhos de 20 jornaleiros. Análise química do vinho adulterado. Catarina testemunhou com voz firme, barriga de 4 meses visível sob o cheire, descrevendo expulsões e ameaças. Diago corroborou a emboscada, olhos firmes. Ganhando a admiração do juiz, Gaspar, algemado e lívido, urrou defesas vazias, mas o padre Joaquim, confrontado, quebrou-se. Ele promete: o terras minhas, mas era o diabo. Sentença caiu como machado. Gaspar condenado a 10 anos de prisão, quintas confiscadas e leiloadas. Eduardo arrematou o Corvo Negro, dividindo terras entre vítimas, incluindo um talhão para o irmão perdido de Catarina. Resgatado de devedores distantes. Vitória plena, quinta duplicada, justiça restaurada. O regresso à Quinta do Vale perdido foi triunfo. Jornaleiros ovacionaram, festas espontâneas com vinho fluindo, e ranchos minhotos dançando os fado vigoroso. Eduardo ajoelhou-se perante Catarina na oliveira do cemitério. Casa comigo aqui, perante Leonor e o Rafael. Eles aprovariam. Lágrimas. Sim, ela aceitou. Casamento em maio na igreja de Arcos, igreja lotada. Catarina vestida de renda cedida por Beatriz, Tiago porta-estandarte, Sofia de flores silvestres, Lucas com as alianças, promessas trocadas. A morte na saúde e doença, honrando o passado enquanto forja o futuro. Beijos selados sob aplausos, meses voaram, gravidez avançou. Tiago aprendeu viticultura avançada, Sofia fundou escola formal, Lucas cavalgava Zé, o outono trouxe a filha, Maria Leonor, olhos de Catarina, cachos de Rafael, Eduardo, pai renovado, sussurra vale lendas mi, e outras, Natal de 1893, casa iluminada com velas, mesa farta de bacalhau, rabanadas e vinho espumoso, brinde de Eduardo, de solidão à plenitude, graças à porta que se abriu na tormenta. Risos encheram salões, sombras do passado dissiparão-se. Anos depois, quinta lendária por justiça e amor, Eduardo e Catarina velhos na varanda, vendo netos das vinhas, tempestades trazem bem. Sãos, murmurou ele. Ela sorriu, e portas abertas, famílias eternas, e tu, ouvinte desta saga minhota de redenção e paixão, que tempestade te trouxe tesouros inesperados, conta-nos. Comentários a tua história pessoal de segundas chances. Quem bateu a tua porta no Natal mais solitário? Gostaste da jornada de Eduardo e Catarina? O que aprendeste sobre corações viúvos que renascem? Inscreve-te no canal Contos do Minho Antigo para mais relatos tecidos com fios de honra, amor e vendetta. Une-te à nossa aldeia de narradores. Ativa o sino e partilha com quem precisa de esperança. Nestes tempos frios,